A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, por aqui a gente tem mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o livro de João. Nós vamos falar aqui algumas características e o seu propósito. Quem assistiu o último vídeo que eu postei aqui, viu que eu dei algumas ideias de como a gente lê a Bíblia, né? E de alguns livros que podem mudar a nossa vida. E um desses livros que foi falado foi o livro de João, né, que eu comentei que seria muito bom a gente começar a ler a Bíblia pelo livro de João, né, porque ali conta a história de Jesus Cristo e é muito bom você conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Então hoje, para te ajudar na sua leitura, eu trouxe aqui o propósito do livro, algumas características e nós vamos falar sobre ele. Eu falei sobre outros livros, tá? E na sequência a gente também vai falar sobre esses livros que eu falei. Um deles foi o livro de Tiago, que é o livro de sabedoria do Novo Testamento. E também nós vamos falar sobre ele e sobre os outros que foram citados. Se você ainda não viu o vídeo a qual eu gravei falando sobre como a gente pode ler a Bíblia, como te ajudar, algumas ideias que foi falado, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Para você ir lá assistir esse vídeo, porque eu creio que vai te abençoar muito, amém? Então, vamos para o livro de João. Bom, gente, vamos falar aqui sobre algumas características do livro de João, sobre o propósito, tá? Sobre a visão, tá? Então, nós vamos começar com algumas considerações, tá? Algumas considerações do livro de João. E tudo isso aqui que vai ser falado vai ser bom para o teu entendimento ao você ler sobre o livro de João, amém? Então vamos para algumas considerações. O Evangelho segundo João é importante entre os 4 evangelhos. É considerado um livro ímpar, né, entre os 4 evangelhos, porque relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que não se acham nos sinóticos, tá? E revela mais a fundo o ministério da sua pessoa. O autor identifica-se inteiramente como o discípulo a quem Jesus amava, tá? João foi um dos 12 apóstolos originais de Cristo e também um dos 3 mais chegados a ele, né? Pedro, Tiago e João. O João estava ali no meio. Agora vamos para o propósito do livro, para a gente entender melhor, tá? A escritura do livro de João. Vamos entender o propósito do livro de João. João deixa claro o propósito do seu evangelho no capítulo 20, tá? Versículo 31. Ele diz: para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, aqui já está o propósito do livro de João, né? Para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para, crendo, tenha vida. Tá? Alguns manuscritos gregos deste evangelho apresentam nesta passagem formas verbais distintas para crer, tá? Uns contêm o aoristo substantivo, ou seja, para que comecem a crer, tá? Para que comecem a crer. Outros contêm o presente do substantivo, ou seja, para que continue crendo. No primeiro caso, João teria escrito para convencer os incrédulos a crer em Jesus Cristo e serem salvos. No segundo caso, João teria escrito para consolidar os fundamentos da fé, de modo que os crentes continuassem firmes, apesar dos falsos ensinos de então, e assim terem plena comunhão com o Pai e o Filho. Estes 2 propósitos
são vistos no Evangelho segundo João. Contudo, o peso do Evangelho no seu todo fornece o segundo caso como sendo o propósito predominante, ou seja, para que a gente continue crendo. Amém? Então, o propósito maior do livro de João é que creamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque se nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, a gente tem a vida em seu nome, tá bom? Então, que nós possamos continuar crendo que Jesus é o Filho de Deus, para que nós possamos ter vida, tá? Então, vamos para a visão panorâmica do livro de João. Os 4 evangelhos apresentam evidências cuidadosamente selecionadas no sentido de Jesus ser o Messias de Israel, o Filho encarnado de Deus. As evidências comprobatórias incluem, primeiro, tá? 7 sinais. Esses 7 sinais a gente vai ver no capítulo 2, no capítulo 4, 5, 6, 9 e 11, tá bom? Também vamos ter 7 sermões. Vamos ver no capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, tá? Pelos quais Jesus revelou claramente sua verdadeira identidade. Também vamos ver 7 declarações eu sou, tá? Vamos ver no capítulo 6, capítulo 8, 10, 11, 14 e 15, ok? Mediante as quais Jesus revelou figuramente aquilo que ele é, como redentor da raça humana. E 3, a ressurreição corpórea de Jesus, como o sinal supremo e a prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos ver no capítulo 20, bastante interessante, né? Então, tem uma visão aqui do livro para nós. João contém 2 visões principais. Primeira, os capítulos de capítulo 1 ao capítulo 12 tratam da encarnação e do ministério público de Jesus, tá? Apesar dos 7 sinais convincentes de Jesus, dos seus 7 grandiosos sermões e das suas 7 majestosas declarações, eu sou, os judeus o rejeitaram como seu Messias, tá? Uma vez rejeitado pelo Israel do Antigo Pacto, Jesus passou a considerar, tá, seus discípulos como o núcleo do novo concerto, tá? A igreja que ele fundou. Estes capítulos incluem a última ceia de Jesus, que é o capítulo de número 13. Seus últimos sermões, nós vamos ver os últimos sermões de Jesus, capítulo 14 ao 16. E sua oração final com seus discípulos, capítulo 17. O novo concerto se inicia e se estabeleceu pela sua morte, capítulo 18 e 19. E a ressurreição, capítulo 20 e capítulo 21. Então, aqui nós temos uma visão, né, do livro de João, que aí já ficou melhor, de fácil entendimento para você, né? Vamos ver agora, para finalizar, as características, tá bom, do livro de João, tá? Então, vamos lá. A gente tem 8 características principais, tá? Que destaca o Evangelho segundo João. E a primeira delas é Jesus como Filho de Deus, tá? Do prólogo do Evangelho, ou seja, do início, com a sua sublime declaração. Vimos a sua glória, tá? Capítulo 1, versículo 14. Até sua conclusão na confissão de Tomé, que diz: Senhor meu e Deus meu, tá? Jesus é Deus, o Filho encarnado. Vamos para a segunda característica. A palavra crer ocorre 98 vezes equivalente a receber a Cristo. Ao mesmo tempo, esse crer requer que
requer do crente uma total dedicação a ele e não apenas uma atitude mental. Terceira característica, a vida eterna. Em João, é um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma existência sem fim, mas a nova qualidade de vida que provém da nossa união com Cristo, a qual resulta tanto na libertação da escravidão do pecado e dos demônios, como em nosso crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele. Interessante. Quarta característica é encontro de pessoas com Jesus. Temos neste evangelho 27 desses encontros individuais e assinalados, tá? Quinta característica, o ministério do Espírito Santo, pelo qual ele capacita o crente, comunicando-lhe continuamente a vida e o poder de Jesus após sua morte e ressurreição, tá? Sexta característica, a verdade, tá? Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade e a palavra de Deus é a verdade que liberta, que purifica. Ela é a antítese da natureza e atividade de Satanás. Forte. Sétima característica, a importância do número 7 neste evangelho. 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações eu sou, dão testemunho de quem Jesus é. Proeminência do número 7 no livro de Apocalipse, do mesmo autor, tá? A última característica, o emprego de outras palavras de destaque que há no livro, como luz, palavra, carne, amor, testemunho, conhecer, trevas e mundo. Então nós vimos aqui algumas características especiais do livro de João, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a ter um entendimento melhor do livro, né? A gente viu a visão, o propósito e algumas considerações do livro de João. Então eu creio que vai te ajudar muito a entender cada vez mais o livro de João, tá? Então ao ler, você vai receber muito da parte de Deus, tá? Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que assim você possa ter vida no nome dele, tá bom? Então, nós vamos para o próximo vídeo e vamos falar sobre o livro de Tiago. E você não pode perder, no decorrer desse tempo, você vai estudando capítulo por capítulo do livro de João, tá bom? Então, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se tiver qualquer dúvida, deixa o seu comentário, compartilha com quem você acha que pode somar e acrescentar na vida espiritual dessa pessoa, tá bom? Curte, comenta, compartilha, tá bom? Eu espero por vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.